Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar ligado em tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Sabadão, dia de último treino preparatório para enfrentar o Botafogo. São Paulo contra o Botafogo deve ir com um time bem alternativo, tá? Os principais jogadores não vão viajar para o Rio de Janeiro. Lucas, Luiz Gustavo, Caleri, os principais atletas não devem ir para o campo, com a alegação de que é um gramado sintético, então o Zubeldia está temendo perder até algum atleta, visando já a próxima temporada, imagina alguma contusão, alguma coisa nesse sentido. Neste sábado ainda vai ser definido o time, mas o esboço que eu acredito que pode ir para campo, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, seria Jandrei, Moreira na lateral direita, o Patrick na esquerda, Juan Tressoldi e Sabino, meio campo com Marcos Antônio, Bobadilha e Nestor, e um ataque com o Eric, André Silva e o William Gomes. Deve ser mais ou menos a base, o esqueleto do São Paulo para pegar o Botafogo. São Paulo na última rodada, não tem mais nada o que disputar, vai ficar na sexta colocação, se perde, se empata, fica a questão aí realmente, né? O Botafogo pode ser campeão em cima do São Paulo, o São Paulo só um empate já garante o título do Botafogo. Para o Palmeiras ser campeão, precisa da vitória do São Paulo e que ele vença lá o Fluminense no Allianz Parque. Então o São Paulo deve com esse time bem alternativo para o confronto, tá? É mais ou menos essa base. O Santi Longo pode aparecer nesse time, talvez o Juan possa ter um descanso ali, a depender se o Ferrarese vai ter condições de jogo, o Igão deve viajar. Então é mais ou menos esse esboço aí do São Paulo, tá? Para a gente continuar, a novidade na escalação foi o Lucas Ferreira. Ele foi relacionado, vai ser relacionado para o confronto. O Lucas Ferreira, que no Sub-17 atuou mais como um camisa 10, um meia armador de fato, né? Tanto é que a geração Sub-17 que tanto se fala lá no São Paulo tinha Lucas Ferreira centralizado, o Henrique Carmo pela direita, o William Gomes pela esquerda e o Rian Francisco sendo o centroavante. No Sub-20, o Lucas Ferreira foi um pouco mais para a direita, atuando como uma espécie como um meia pela direita, não chega a ser um ponta de fato, porque em muitas oportunidades ele acaba caindo para o meio para ajudar na construção de jogo com o Matheus Alves. Mas aí é um jovem que o São Paulo vê hoje que está pronto já para os profissionais, inclusive deve, junto ao Hugo, já na próxima temporada, frequentar ali pelo menos o banco de reservas em algumas partidas. Então o Lucas Ferreira vai para o jogo contra o Botafogo, resta ver se ele vai ter oportunidade de jogar realmente, de fazer a sua estreia como profissional. Para a gente continuar trazendo algumas informações do São Paulo, Yamal Lewis pode ir embora. O Yamal, ele tá com um probleminha no tornozelo, desde lá da última data FIFA, onde ele foi viajar para a Irlanda do Norte com a sua seleção, teve esse probleminha, retornou para o CT da Barra Funda. Em um primeiro momento, o São Paulo queria fazer um tratamento conservador, que é você tratar a lesão continuamente, diariamente, sem precisar de uma intervenção cirúrgica. Porém, esse tratamento não tem surtido o efeito necessário e há já um indício, já há conversas ali entre os médicos e também com o atleta de realizar uma cirurgia. E essa cirurgia é determinante para saber se o Yamal fica ou não. Vai ser feita a avaliação e aí o que acontece? Se o Yamal precisar da cirurgia, o São Paulo vai ativar uma cláusula junto com o Newcastle já tem ciência para rescindir esse contrato, ele vai fazer o tratamento lá do Newcastle, então não haverá mais contrato com o São Paulo. Se não precisar do tratamento da cirurgia, ele continuar com o tratamento conservador, o São Paulo deve continuar com ele pelos próximos 6 meses, lembrando que ele tem contrato com o Tricolor Paulista até o meio do ano que vem. Caso o São Paulo queira a compra do Yamal, terá que pagar 15 milhões de reais ao Newcastle, divididos, parcelados nos próximos 3 anos. A tendência é ele não ser mais jogador de São Paulo. Outra questão, Rian Francisco. E aí, o Rian Francisco vai para os profissionais? O que se pensa sobre ele? Em um primeiro momento, o Rian não deve subir para o time principal. O Zubeldia gosta muito do atleta, entende que ele é muito promissor e que, de fato, da geração que estava em campo no Sub-20, ele é o que mais desponta.
Porém, o Zubeldia tem uma questão com o Rian que é muito porte físico. Ele entende que o Rian precisa evoluir um pouquinho na parte física para começar, de fato, a ser utilizado como profissional. Por quê? O Zubeldia não quer, por exemplo, subir o Rian e transformar ele, por exemplo, num ponta, porque ele tem velocidade e ele já foi, inclusive, na base assim. O Zubeldia entende que ele pode sim ser um 9, mas que para isso, por conta de zagueiros mais fortes, mais rápidos, tem essa diferenciação nos profissionais, ele entende que ele precisa ter cautela em relação ao Rian, dele trabalhar um pouquinho mais. É claro, ele vai fazer alguns treinamentos com os profissionais, mas a tendência é dele não ter tantas oportunidades assim já no Campeonato Paulista. Queria ouvir bastante a sua opinião. Eu acredito que o Zubeldia erra nessa. O Rian já está pronto. Um cara que faz 44 gols no Sub-20 não tem como não estar pronto, não é mesmo? Pra gente continuar, tem muita informação hoje. Vamos fazer um apanhado aqui. Começar com o Matheus Belém. Matheus Belém, zagueiro, né, que também atua como lateral esquerdo na base, não jogou nessa temporada, ficou meio que escanteado tanto pelo Carpini quanto pelo Zubeldia. Teve algumas partidas que ele acabou indo sim para o banco de reservas, mas ele não foi utilizado. Matheus Belém tem negociações avançadas, praticamente certo, o anúncio está próximo para ele ser o novo reforço da Chapecoense visando a próxima temporada. Empréstimo de uma temporada, ele que tem 21 anos, vai jogar a Série B com a camisa da Chapecoense. O São Paulo vai pagar grande parte dos salários do atleta, a Chapecoense vai ficar ali com um percentual. O São Paulo vai pagar algo em torno de 70% do salário do Belém, que cá entre nós também não é dos mais altos. Então ele vai ser emprestado, a expectativa é dele ter rodagem, dele ter minutagem lá na Chapecoense, para quem sabe voltar em 2026, quando ele ainda vai ter contrato, o contrato dele com o São Paulo vai até dezembro de 2026, que ele volte em 2026 e quem sabe pode ser utilizado. Boa sorte ao Belém, que ele consiga ter sucesso na Chapecoense. Outros atletas do São Paulo que podem ser emprestados: Rodriguinho e Moreira. Você já sabe, o Zubeldia não tem utilizado os dois com tanta frequência, ele, inclusive no início da passagem dele ele até chegou a utilizar os dois, porém aos poucos eles foram perdendo espaço. O Rodriguinho teve um jogo que agora eu não vou me lembrar, que ele acabou entrando até no segundo tempo, jogou ali poucos minutos, e o Moreira entrou agora na última partida do São Paulo contra o Juventude lá no Morumbi. Ele teve alguns minutos e até acho que entrou bem. Os dois têm grandes chances de serem emprestados, tá? O staff do Moreira, do Rodrigo, inclusive, já tem procurado, que é o Juliano Bertolucci, já tem procurado alguns interessados em contar com o atleta, e o Moreira também. A avaliação da diretoria é que os dois são muito promissores, e que eles deveriam ir para times que eles possam jogar, para eles voltarem em 2026, já que eles têm contrato longo com o Tricolor, eles voltam em 2026 já mais prontos e mais cascudos para, quem sabe, de fato, brigar por uma titularidade no São Paulo. O Vitória tá forte na parada. O Vitória vai permanecer com o Carpini, já se garantiu na Série A do ano que vem, pode disputar a Sul-Americana, e o Vitória quer muito a contratação dos dois atletas, deve abrir conversas nesse momento, ainda é uma sondagem. O Vitória ainda vai jogar a última partida brigando por uma vaga na Sula. A tendência é já na próxima semana alguma coisa evoluir em sentido aí de Moreira e Rodriguinho. Beleza? Pra gente continuar, falar sobre Lúcio Acosta, né? O meio-campista que muitos de vocês perguntaram, falaram. O próprio Belmonte descartou em entrevista lá pro All Sport. Lúcio Acosta não deve ser jogador de São Paulo, e a gente tem alguns motivos para isso. O primeiro ponto é que não é um nome monitorado pelo São Paulo. O São Paulo sequer sabe da existência, digamos assim, do Lúcio Acosta. Não é um nome que faz parte dos planos, que não foi oferecido, que o São Paulo também não buscou informações, que não faz parte do scout. Também eu fui dar uma olhada em relação a vencimentos. O cara ganha uma bala, tá? Ele teria um salário de Lucas Moura caso ele jogasse no São Paulo, porque ele ganha o que o Lucas Moura ganha aqui, ele ganha lá na MLS. Ele tem contrato com a FC Cincinnati até 2026, então a equipe estadunidense precisaria, né, de um investimento, precisa de uma grana investida para liberar o seu camisa 10, o seu principal jogador. Ele falou já em entrevista que não quer ficar, que ele quer sair, que ele quer ser negociado, quer buscar novos ares, mas esses novos ares não será o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo não terá a contratação de Lúcio Acosta. Claro, o São Paulo ainda tenta como plano A o Oscar, que também é bem difícil.
Pra gente, já estamos chegando na reta final aqui do nosso vídeo, vamos falar sobre Ferrarese. Ferrarese, a gente já tem falado há um bom tempo que ele tem sondagens do futebol do exterior, que ele é titular da sua seleção. Internamente, São Paulo avalia como um jogador muito positivo, né? Ele é um cara de grupo, ele é um cara que tem um bom ambiente com os demais jogadores, ele é um cara que tem qualidade. Porém, hoje, querendo ou não, ele se tornou a quinta opção do sistema defensivo. Então, caso apareça uma proposta oficial pelo Ferrarese, o São Paulo deve negociar o atleta. Já houve algumas sondagens, ainda não houve proposta oficial, só que o São Paulo entende que algo na casa de 40 a 50 milhões de reais pode chegar sim pelo Ferrarese, e aí o São Paulo lucraria uma boa grana, e aí depois pode pegar esse dinheiro, investir um pouco no Montressolde e ainda ficaria com uma boa grana ali para ajudar nos cofres. Então Ferrarese, em um primeiro momento, é meio que colocado na lista de vendas ali do São Paulo. A gente tem alguns jogadores, tem o Ferrarese, o Bobadilla, o Galopo, quem mais pode estar nessa? O Nestor, alguns atletas que estão nessa lista aí de negociáveis do São Paulo. Uma lista que não é oficial, mas a gente pode trazer que é uma lista de jogadores que o São Paulo poderia lucrar bem aí uma grana. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Amanhã eu volto no domingão para trazer um vídeo já trazendo uma provável escalação, já falar realmente bastidores dessa partida. Hoje a gente pegou um pouquinho de mercado da bola. Um abraço para todo mundo, um bom final de semana, aproveita e conto com vocês aqui, tá bom? Um abraço, tchau!